IEQ News. Apoio. Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja da Família. Comec, a arte a serviço do reino. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição, a terceira edição do IEQ News. Olá, obrigado pela sua audiência. A Comec vem trazendo, através dos seus trabalhos, a valorização dos seus artistas cristãos, valorizando, nutrindo, e dessa vez ela trouxe a valorização à vida. Por isso, hoje nós trazemos o tema Cristão versus Depressão, no mês Janeiro Branco. Então, nós queremos, através dessa palestra que acontecerá aqui hoje, trazer mais informações para você, que possa ser de grande aprendizado na sua vida. Por isso, hoje nós temos aqui as nossas convidadas, a qual nós já agradecemos pela presença, a doutora Andressa. Doutora Andressa, obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Juntamente também com a mobilizadora do Janeiro Branco, Thaís. Sejam muito bem-vindas. Isso mesmo. E nós vamos trazer, então, tratar do assunto cristão versus depressão, que é um assunto de extrema importância para a gente estar falando no nosso meio cristão. Thaís, nós gostaríamos de saber de você como que se iniciou a campanha, o que significa Janeiro Branco. Ótimo. Pessoal, boa tarde, boa noite já, né? A campanha Janeiro Branco já está na 6ª edição e surgiu aqui em Uberlândia. Um grupo de psicólogos, como idealizador nós temos o Leonardo Abraão, e através desse grupo de psicólogos e vimos a importância de falar sobre saúde mental. Nós temos Outubro Rosa para conscientizar sobre a saúde da mulher, câncer de mama, Novembro Azul, e por que não um mês para falar sobre a importância de cuidarmos da saúde mental e principalmente das nossas emoções, que ainda é um tabu. Então, nessa 6ª edição, nós hoje já saímos de Uberlândia para o Brasil inteiro. Além do Brasil, nós estamos em países como Angola, Estados Unidos, Colômbia, Japão, Irlanda. Então, a campanha já ganhou assim, uma expansão grande. Nós estamos indo para vários lugares com o objetivo principal de falar do porquê que é importante cuidarmos das nossas emoções. Por que é importante nos atentarmos para, além do corpo, além da alimentação, daquilo que compete à nossa mente, né? Então, é isso, principalmente. Ok, você tem alguma pergunta, Ana? Só complementando, quando foi notada essa preocupação com os indivíduos referente à saúde mental? Sim, nós temos dados gritantes da Organização Mundial da Saúde falando sobre a saúde mental da população, principalmente no Brasil, mas também no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Além disso, nós temos crescimento assim, gritante de pessoas depressivas, com transtornos, ansiedade, estressadas. Nós estamos vendo assim, o quanto está refletindo na sociedade essa questão. E são índices que nos deixam assim, um alarme, né? Além da violência, o preconceito, o feminicídio. Hoje a gente liga a televisão e toda hora tem uma notícia de algo desse tipo. Então, nós temos visto a importância, né? A falta do diálogo que tem entre as pessoas, entre as famílias, nas relações. Tudo isso nos aponta do quanto nós estamos deixando de lado algo que é inerente ao ser humano, que são as emoções, e o quanto nós estamos deixando de lado algo que é tão importante e que nos move. Não tem como a gente ficar sem saúde mental, né? Para conversar, para relacionar com as pessoas, para tomar decisões, tudo envolve saúde mental. Ok. A senhora quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados aqui? Fazer alguma sugestão? Sim. Normalmente, eu posso perguntar o seguinte. Para vocês, o que te lembra, o que é para vocês saúde mental? Em palavras, assim, quem pode ajudar aí? Porque às vezes a gente fala assim, é importante falar de saúde mental, mas o que é saúde mental? O que te lembra? Emoções. O que mais? Pode participar, pessoal. Um de cada vez. Tá? Vocês podem responder, fique à vontade. Além de emoções, o que mais?
loucura, lembra saúde mental? Loucura, legal. Quem mais pode falar alguma coisa desse lado aqui? Não? Normalmente, quando nós perguntamos sobre o que é saúde mental, as pessoas respondem a loucura, a depressão, a ansiedade e coisas desse sentido, né? E aí, o que nós percebemos? Que o conceito de saúde mental instalado na nossa mente está ligado diretamente a adoecimento mental e não a saúde mental. Porque quando nós falamos de saúde, nós falamos de uma prevenção, nós falamos de um estado de equilíbrio mesmo, onde o ser humano está bem consigo mesmo, com o outro, e reconhece as suas potências, as suas limitações, busca ajuda quando necessário, né? Isso tudo é saúde mental. Então, a pergunta que fica é, será que eu preciso esperar o esgotamento? Será que eu preciso esperar o cansaço, a fadiga para pedir ajuda? Será que eu preciso esperar chegar no ponto de estourar, de violentar o outro, de como se diz, perder o controle, né? E tomar decisões que vão infringir o outro, enfim, machucar o outro? Será que eu preciso realmente esperar esse esgotamento? Então, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando dessa prevenção, da importância de dialogar, da importância de falar daquilo que sente. E aí, a campanha Janeiro Branco, para finalizar nisso daí, ela vem com um objetivo principal, que é criarmos uma cultura de saúde mental no mundo. Mas por que cultura de saúde mental? Quando nós falamos de cultura, nós falamos de um hábito que é mudado socialmente. Então, pensa que legal nós irmos para uma padaria ou numa fila de banco e poder falar daquilo que a gente está sentindo. Poder falar de umas dificuldades, às vezes, no relacionamento que está passando, estou triste por tal coisa, hoje eu passei raiva por tal coisa, ou, nossa, estou muito alegre, enfim. Falar disso sem tabu e sem preconceito. Então, esse é um dos nossos objetivos também. Aproveitando, Thaís, você disse aí dessa informação que vocês têm passado, né? O que vocês têm percebido na população como um todo? Existe um medo das pessoas se manifestarem quando elas estão passando por uma situação desse tipo, uma dificuldade emocional? Vocês têm percebido isso ou não, a partir do momento que vocês têm trabalhado com essa campanha? Sim, sim. Naturalmente, nós temos um medo de ser expostos, né? E as pessoas, quando estão num ambiente onde existe julgamento, existem crenças que limitam, existem preconceitos mesmo, isso impede que a pessoa seja livre para ser quem ela realmente é. Acaba que a gente está numa sociedade máscara com máscara, como se diz. É como se nós estivéssemos vivendo um grande teatro, uma grande encenação. Então, quando a gente fala de cultura mental, nós estamos falando de um ambiente onde haja transparência, onde eu posso ser quem eu sou. Eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar aquilo que eu estou sentindo. É feio sentir raiva, eu cresço já desde pequeno, não posso sentir raiva. Eu cresci para vencer e tudo mais. Então, envolve muito medo mesmo. A pergunta também que fica é o seguinte, nós cuidamos do joelho, daquela dor na perna, se deu uma dor de cabeça, logo vai ali, toma um medicamento, algo do tipo. Cuidamos de tudo relacionado ao corpo, às vezes fazendo ali uma atividade física ou algo do tipo. E por que não cuidar também das emoções, né? Nós falamos que nós somos um ser completo, complexo, integral, biopsicossocial, eco, espiritual. Então, nós precisamos olhar para essa dimensão, né? Não reduzir o ser humano a uma coisa só apenas. Então, nós precisamos também cuidar das emoções. Doutora Andressa, suas considerações? Só para complementar mesmo que a Thaís disse para a gente já entrar, posso entrar na questão da depressão, né? Complementando o que a Thaís disse sobre a questão do Janeiro Branco, sobre a questão de cuidar das emoções, hoje eu vou falar aqui especificamente com vocês sobre a questão da depressão. Só que a gente precisa olhar também transtorno de pânico, ansiedade, crises de estresses, que hoje em dia são muito comuns dentro do mundo que a gente vive. Então, vou falar especificamente, mas para a gente ter esse cuidado com todas as emoções. A gente tem o costume de falar raiva, tristeza, é ruim de sentir. Não tem emoção que é boa ou que é ruim. Todas são inerentes aos seres humanos e a gente precisa entrar em contato com isso. Então, a maior dificuldade hoje que a gente lida é isso. Às vezes eu sinto raiva, é ruim eu sentir raiva, então eu vou guardar. Não se sente raiva, a gente precisa demonstrar. Se eu sinto tristeza, é porque eu sou fraca, então eu não vou demonstrar, não.
também não é esse conceito. Então, é muito assim a mensagem do Janeiro Branco, para complementar e entrar nessa questão, é que a gente precisa sentir as emoções, é inerente, é algo que está internamente que não tem como não sentir. E eu falo muito, o que a gente não fala, o corpo transforma em doença. E realmente acontece. Isso de guardar emoção, de tudo que a gente não demonstra que está interno, uma hora aparece. Seja numa depressão, seja numa dor de cabeça, seja, às vezes, na gastrite nervosa, que hoje também acontece muito. Então, é esse olhar também que da principal do Janeiro Branco que eu queria deixar para vocês. E falando do conceito de depressão, e entrando também nessa questão do Janeiro Branco, como que a gente pode definir a questão da depressão? É uma questão de alteração das emoções. E como que essa questão das alterações? Aparece muito a desesperança em relação à vida e também a questão da tristeza, que é a principal emoção envolvida dentro do conceito da depressão. É importante falar também, a pessoa tem tristeza, a pessoa tem um sentimento de desesperança em relação à vida, ela tem depressão? Não necessariamente. É o conjunto de fatores e também tem o tempo. Há quanto tempo isso está acontecendo? E quando é fechado um diagnóstico de depressão, a gente também precisa olhar para os outros fatores, que é os fatores físicos, como a Thaís também já tinha complementado antes. Depois disso, a gente vai para essa questão, para essa outra parte. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque a partir, como que são também dos principais sintomas da questão da pessoa que está com depressão? Ela muda o estilo de vida. Normalmente, são pessoas que, por exemplo, eram muito alegres, eram pessoas que eram sempre disponíveis para fazer qualquer tipo de coisa, trabalhava bastante, depois isso muda. A pessoa tem uma tristeza recorrente, não tem tanto ânimo para trabalhar bastante, se dedicava a um trabalho e depois já não tem ânimo para ir trabalhar e faz a mesma coisa no trabalho. Então, vai tendo a gente precisa ir percebendo nessas pequenas coisas, às vezes é uma alteração de humor constante. A pessoa fica, dependendo do que você fala, fica uma coisa pequena fica muito grande para ela, e aí a gente tende a olhar, nossa, isso é frescura, não, isso é drama que você está fazendo. Não é, a gente precisa olhar para isso. E quando a gente leva essa questão é bobeira, é frescura, é drama, então isso acaba piorando, aí que a pessoa não vai querer entrar em contato com isso. A depressão é bobeira, então eu não vou falar sobre isso, eu nem vou no médico procurar, uma hora isso melhora, mas não é assim. Tem toda essa questão de um tratamento, tem essa questão desse olhar, e é esse cuidado que a gente precisa ter. Vocês, nós, então, cada um fazendo a sua parte, porque o principal é isso que eu acredito. Se cada um sair com essa mensagem que depressão, ansiedade, transtorno do pânico não é bobeira, realmente é algo que precisa ser olhado, eu ficarei feliz, porque assim a gente pode ajudar as outras pessoas. Quais são as causas principais assim dessa questão da depressão? Não tem uma questão que é a causa X. São inúmeros fatores que acontecem que levam a essa questão da depressão. Às vezes são traumas na infância, traumas na adolescência, estresse, esse mundo que a gente vive, pressão em cima de pressão, e a gente não consegue parar para olhar para a gente. Essa questão da cobrança, essa questão da mudança que está acontecendo no mundo, eu tenho que seguir esse padrão, mas vai contra o meu valor. Nossa, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu gosto de fazer isso. Então, é esse não olhar para a gente, principalmente. Além disso, também tem a questão, se eu estou sempre lidando, dependendo do trabalho que eu faço, dependendo da forma que eu estudo, se eu faço isso excessivamente, não tenho tempo para olhar para mim. Se eu cuido demais das pessoas, resolvo o problema de todo mundo, mas nunca paro de olhar para mim. Nunca paro para olhar para mim. Principalmente, hoje em dia, eu vejo nesse contexto da depressão, acontece muito isso. A pessoa resolve o problema de todo mundo. Qualquer problema que a pessoa tem, sabe, eu posso procurar tal pessoa que ela vai estar lá para me ajudar. E ela vai resolvendo o problema de todo mundo, vai acumulando isso, já tem seus problemas pessoais, e chega uma hora que isso dá um para. Ela tem chega nesse estado depressivo para ela saber que precisa parar e precisa cuidar dela. Mas muitos dos casos também que acontecem nessa questão das causas que a gente precisa olhar são coisas que vão acontecendo ao longo da vida, a pessoa vai guardando, que é muito essa questão da saúde mental, e que o Janeiro Branco entra. Se eu parar desde o início olhando para isso, eu posso evitar essa prevenção. Mas se eu vou guardando tudo, às vezes chega um caso que foi o que nós já falamos aqui, que chega uma hora que a gente precisa chegar,
ficar no pior para saber que eu estou com uma depressão, com uma ansiedade, enfim, que eu preciso olhar para isso. E quais que vão ser as consequências, os sintomas que uma pessoa com depressão, ela não vai ter segurança de fazer seu trabalho, seu estudo, sua rotina, às vezes até de arrumar uma casa, fazer uma comida, que era algo que ela fazia normalmente. Atividades normais, questão de autoestima, apatia, mudança de humor, e também tem questão de mudança na forma até de comer. Às vezes come demais, às vezes deixa de comer, às vezes são os extremos. Também tem a questão do sono. Às vezes a pessoa não consegue dormir, que ela fica tão ligada, pensando nos problemas, naquilo que está acontecendo, ela não dorme. Tem algumas que vão dormir demais. Então, são os extremos, e o principal que a gente vai olhar, a mudança que está acontecendo com aquela pessoa, principalmente se são pessoas da família, da igreja, da escola, do trabalho, a gente precisa ter esse olhar no sentido, eu conheço aquela pessoa está ali sempre comigo. Se eu percebo qualquer mudança com ela, se ela está mais triste, se ela está mais retraída, se ela não está conversando tanto, por que eu não posso chegar e perguntar? Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar? Enfim, dá esse espaço para a pessoa. Porque às vezes ela não tem ninguém que pergunte isso para ela. Às vezes você está bem, nossa, já faz diferença na vida da pessoa. Você quer falar sobre isso? Isso também faz diferença. Então, não é nada grandioso que a gente precisa fazer também para ajudar uma pessoa que está com depressão. Às vezes são pequenas coisas. A gente precisa ter principalmente empatia e paciência. Porque as pessoas ficam nessa questão do humor, principalmente, e a gente fica, nossa, mas eu estou falando com ela só isso, a pessoa já veio, às vezes, de uma maneira com raiva, com agressividade, enfim, como que eu vou fazer isso? É o estado, é o momento que ela está passando. Então, a gente precisa ter esse olhar para isso também, porque vai ter essas consequências, ela vai ter problemas de relacionamento, no trabalho, em todos os ambientes que ela vive, porque também é importante esse olhar, que às vezes a gente tem a questão, a pessoa tem depressão, ela vai ter só em casa, ou só no trabalho. Não, é o estado que ela vai estar. Então, em todos os lugares quer estar, ela vai estar dessa maneira. A gente precisa olhar para isso e parar e olhar para ela, ter esse cuidado. Doutora, a senhora está falando sobre diversas questões, principalmente a senhora citou um caso aí de infância. Uma criança que ela sofreu um trauma desde a sua infância, seja um abuso, ou alguém disse palavras para elas de chacota na sua infância, isso pode trazer marcas para que ao longo da vida isso possa desencadear um sintoma depressivo ou não? Isso não vai ser uma regra, mas pode acontecer. E às vezes não como uma depressão, por exemplo, igual você falou, chacota. Dependendo do tipo de chacota, ela vai ter um transtorno no sentido do corpo dela. Se foi, por exemplo, que você era muito magra, muito gorda. Aí quando a pessoa, por exemplo, estiver na adolescência, jovem, adulto, ela vai ter um problema nesse sentido, de se olhar para o corpo por conta disso. Então, alguma consequência vai ter, sim, mas nem sempre vai ser a depressão. Às vezes pode desencadear alguma outra coisa. Questão do tratamento, em questão da medicação. Há casos em que a pessoa ela necessita estar dependente de alguns remédios, né? Isso pode causar alguma dependência na pessoa ou não? Aquele remédio só está ali para ajudar a controlar aquele momento depressivo que a pessoa está passando? Para complementar essa pergunta, a Thaís vai falar sobre isso, que ela vai falar sobre a questão do ponto de vista neuropsicológico, como que funciona a questão da depressão. A questão da medicalização, ela pode causar dependência, ou o vício? Sim, ela pode causar sim. Tudo tem que ser orientado junto com o seu médico. A gente não, de forma alguma, tomar medicação sem prescrição médica, sem acompanhamento médico. A gente fala da medicalização, psicólogos, nós não medicamos, tá? Mas nós precisamos conhecer sobre o medicamento para poder saber quais reações acontecem na pessoa, por exemplo, que pode estar alterando nesse processo psicoterapêutico. Mas a medicalização ela pode sim causar essa dependência, tudo vai depender desse uso que está sendo feito. E por que causa?
Se eu estou usando um medicamento que antes eu estava com uma insônia, não conseguia dormir de forma alguma, de repente ele vem, modula meus neurotransmissores e me faz ter uma noite de sono, eu começo a falar, opa, isso é interessante. Mas aí, e vou tomando. Aí, até sair do meu controle. É como uma droga qualquer, tá? Então, se eu saio do controle sem uma direção, sem um acompanhamento adequado, isso pode sim causar dependência, tá? Então, eu preciso estar totalmente ligado com esse acompanhamento médico. Nesse momento, o que eu quero falar com vocês? A pergunta que muitas vezes escuto no consultório, fora, enfim, e dentro desse conceito que a gente está, crente também tem depressão? Sim. É muito o conceito de que já fui em outras igrejas falar sobre isso e de diferentes denominações. E o que eu sempre vejo foi uma definição que um dia numa igreja eu fui que eu achei super interessante, que eles falaram super crentes. Porque quando está dentro dessa questão da igreja, fica um tabu também, assim como é fora. Falar dessa questão. Mas o que às vezes fica nesse conceito que às vezes as pessoas têm mais dificuldade para falar é como se tivesse, porque pelo motivo de estar dentro da igreja isso não pudesse existir. E claro, não é em todo lugar que isso vai existir, mas às vezes em determinados lugares isso tem. A gente precisa ter esse cuidado, porque dentro da Bíblia tem pessoas que passaram por conceito de depressão. Jó, por exemplo, todo mundo conhece a história de Jó. Então, se você ler minimamente um pouco da história de Jó, determinadas falas dele, então a gente pode ver que ele teve nessa questão da depressão. Então, a principal mensagem nesse conceito independente de religião, a gente não é imune a ter a depressão, a ansiedade, ter qualquer problema nesse sentido. Pelo contrário, a gente tem uma forma a mais de lidar com isso. E a principal questão que a questão da fé é uma forma que auxilia no tratamento. Por quê? Vai ser um fator diferencial, porque tem a questão da medicação que a gente falou, tem a questão da psicoterapia, mas também a gente precisa ter outro círculo para auxiliar. E um dos círculos que mais ajuda é essa questão da igreja, da religião, de amigos, de família. Hoje eu faço um estudo, eu estou escrevendo um artigo justamente sobre essa questão de como que a gente se posiciona na vida e como que funciona a religião, a espiritualidade diante disso. Diante dos estudos que eu tenho feito, de casos que eu vejo no consultório, o que eu tenho percebido, que é um grande diferencial, pessoas que têm essa questão da fé dentro de si para enfrentar uma doença, seja qual doença que for, principalmente. E dentro desse estudo que eu estou fazendo, tem de diversas doenças. Câncer, diabetes, depressão, transtorno de pânico, também tem essa questão de doenças terminais. Tem alguma coisa, dá um AVC, vai para um estado de UTI. Então, são diferentes tipos de doenças. Em todas elas, pelos estudos que eu tenho feito, eu tenho percebido isso, de que é um fator diferencial e é um fator que ajuda. Porque tem coisas que os médicos vão falar, é X, mas aí a pessoa, se o médico fala X, você não tem chance. Aí a pessoa deixa de lutar por isso. Aí quando ela tem fé, é uma coisa que ela vai passar a lutar e aí ela tem chance de cura em diversos casos, que é desse estudo que eu tenho feito. Então, não importa o lugar que a gente esteja, a gente não é imune a isso. Todos nós temos emoções em todos os lugares. Então, não é sinônimo de fraqueza, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, a gente falar que tem depressão, que tem ansiedade, que está triste, que está com raiva. É normal isso. E a gente somos seres humanos. Isso é inerente. Então, não tem outra coisa. É inerente ao ser humano e a gente precisa olhar para isso. Eu fico vendo, assim, muitas vezes, no contexto religioso, nas igrejas, justamente isso que ela falou, que é a questão de, poxa, eu tenho uma fé genuína, tenho buscado a Deus, vou aos cultos, busco ter intimidade com Deus, eu tô buscando, estou tentando, mas eu estou nesse processo de uma tristeza que permanece,
por que isso? Aí entra aquela confusão na cabeça, né? Eu estou buscando a Deus, eu tenho uma fé genuína. Então, assim, que a gente possa realmente desassociar isso, sabe? Ter depressão, gente, como ela falou, pode ser do ser humano, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Então, o que é necessário, né, é que aqui, nesse ambiente, seja um lugar de escuta, de acolhimento, seja um lugar onde você pode ser quem você é, chegar, buscar ajuda, falar, olha, eu estou sentindo isso, e assim, sem ser reprovado nesse sentido, sem ser julgado nesse sentido também. Porque, se a gente for pensar bem, o ambiente mais seguro, o ambiente mais acolhedor, que deveria assim, mais dar esse sustento, é aqui. Porque é onde tem o próprio autor da vida, o amor está aqui. Então, assim, não liguem essa questão, sabe? É genuíno a sua busca. Então, essa depressão, ela vai vir com vários fatores, como ela falou. O meio ambiente que você está inserido, a história que está por trás da sua história, aquilo tudo que te constituiu. Então, assim, isso não é sinal de fraqueza, de forma alguma. Se você se identifica com algum desses sinais, se você tem percebido essa permanência, essa tristeza, essa falta de sentido na vida, essa falta de prazer em fazer coisas que antes você gostava, busca ajuda, busca alguém que você confia para conversar. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria perguntar é... O que não se deve falar para uma pessoa em estado depressivo? Tipo, mas você precisa se esforçar, né? Você precisa ter coragem para fazer isso ou aquilo. Esse tipo de palavra ajuda? É muito do que não ajuda, e é o que eu tinha falado. É depressão, a questão da depressão é bobeira, é drama, é frescura, e só vai piorar, não vai levar a pessoa a buscar ajuda. Então, isso acaba só piorando. Mas você não se esforça. Às vezes chama para sair, para fazer alguma coisa, a pessoa não quer. Não, mas você também não está fazendo a sua parte, né? Nesse sentido, por exemplo, vamos sair, não quer, insiste. Não, vamos, fica 10 minutos, fica 20, porque a pessoa que tem também tem essa dificuldade, às vezes, sair, socializar. Faz um combinado, vamos sair, ficar 10, 15, 20, vamos sair 5 minutos, pelo menos. Então, é uma questão de conversar. Porque depressão, principalmente, a pessoa só quer ficar reclusa, isolada. Então, minimamente, qualquer coisa, seja 5 minutos, já faz diferença. E evitar falar isso e buscar tirar mesmo, nesse sentido. Vamos sair 5 minutos para fazer qualquer tipo de coisa, para dar uma volta e só para distrair mesmo, para tirar do zona de conforto, que é o quê? O isolamento que ela está buscando. E muitas das vezes a pessoa tem o desejo, sim, de buscar uma mudança, mas ela não consegue expressar isso, e as pessoas que estão ao entorno acabam, como a gente acabou de comentar aqui, trazendo palavras que fazem com que a pessoa se sinta pior ainda, né? Eu recebi um aviso da produção que acho que tem alguém da plateia querendo fazer a pergunta, pois não? Não sei se causa de depressão tem alguma tabela classificatória, mas o que hoje em dia mais causa depressão nas pessoas? Essa questão da causa, eu sei que a gente fica numa ansiedade, numa vontade de saber o que causa de fato. Porque se eu sei o que causa, eu vou fugir disso, não é verdade? Porém, eu volto na questão de que nós somos integrais, bio, psico, social, eco, espiritual. E, assim, não dá para... Infelizmente, eu gostaria de ter uma resposta, a Andresa também eu acredito que sim, de ter uma resposta, assim, é isso que causa, porque assim a gente evitaria isso e não teríamos depressão. Mas, infelizmente, gente, não tem. É uma doença e ela é multifatorial. Agora, uma coisa que assim, em estudos já foram detectados é o seguinte: o ambiente ele influencia muito, influencia demais, tá? Temos também fatores genéticos que podem contribuir. Então, se eu tenho na família uma geração, outra geração de pessoas que têm a depressão, outros transtornos também, isso pode ter ali também na minha composição biológica? Pode. Porém, tem pessoas com esse mesmo histórico na família, por exemplo, que não desencadeiam, que não desenvolvem a depressão. Por quê? Então, vem essa diferença, essa subjetividade da pessoa. A gente fala na psicologia da resiliência, que é uma coisa que é o seguinte: o mesmo episódio
para pessoas diferentes, vai ter reações diferentes. Então, o que explica uma pessoa que teve uma vida miserável, uma vida sem o amor do pai, sem o amor da mãe, com pais negligentes, com situações abusivas, como foi citado aqui, situações de violência, situações de tortura psicológica, com tudo isso, de ouvir palavras que não merecia, de não receber o amor que deveria ter recebido, e ainda assim ter aquela velha expressão, né, de ser alguém na vida. O que explica isso? Né? Então, assim, tá vendo como não dá para a gente poder reduzir o ser humano a uma causa apenas? Mas o ambiente ele influencia demais, a predisposição genética, o tipo de convívio, as amizades que eu tenho, né, para onde que eu tenho ido, onde que eu tenho, que tipo de lugares eu tenho frequentado, que tipo de costumes e hábitos eu tenho feito, e a questão também de estar desconectado daquilo que é a minha essência. Isso também prejudica demais. Então, se eu não conheço quem eu sou, se eu não sei qual que é a minha identidade, se eu não sei qual que é o meu propósito de vida, tudo isso vai fazer com que a vida não tenha sentido. Para que eu vou viver? Se eu não sei nem por que eu estou aqui. Para que eu vou viver se eu não vejo graça mais em nada do que eu faço? Então, essa questão que o Janeiro Branco também traz muito de sentido de vida, de buscar esse sentido, de buscar essa conexão com a sua essência, é muito importante. E é um fator de enfrentamento não só da depressão, porque aqui a gente está focando mais na depressão, mas para várias situações de sofrimentos da humanidade. A gente tem mais 2 perguntas da plateia. Vou passar aqui. Eu queria saber como é feita a mobilização dentro da igreja, tendo em vista o tabu que é estabelecido com o movimento, não movimento, mas saúde mental em geral, e quais são os maiores enfrentamentos gerados a partir desse tabu? Como que é a questão de enfrentamento dentro da igreja? E como é feita a mobilização também. Entendi. Assim, cada igreja vai ter a sua forma de lidar com isso. O que eu tenho visto hoje? Grupos que são, algumas igrejas têm células, algumas igrejas têm grupos mesmo específicos para mães, adolescentes, para homens. Cada igreja vai ter sua forma de unir essas pessoas e de lidar com isso. Mas a principal forma, isso aqui é uma forma também de trazer essa questão da informação, essa questão que eu falei, às vezes, não precisa ter necessariamente um profissional dentro da igreja para fazer isso, de falar, você está bem, está acontecendo alguma coisa, eu percebi que você, às vezes, não tem vindo aos cultos, eu percebi que você está mais na sua, não tem conversado, eu percebi que você está triste. Isso também é uma maneira de ajudar já nessa questão desse enfrentamento. Mas eu tenho visto esses grupos que acontecem e que são grandes diferenciais. Uma igreja que eu fui no ano passado, no final do ano passado, tinha um alto índice de adolescentes. Eram mesmo adolescentes que tinham essa questão de ansiedade, depressão, e a forma de lidar. Fui lá algumas vezes falando, como aqui, sobre o assunto que eles me pediam, e foram feitos grupos. E nesses grupos, nossa, teve muitas diferenças, e não foi feito assim, nada assim de grandioso. É mesmo de sentar, conversar, cada um falar de seus problemas. Aí, no dia que foi lá, nós fizemos uma roda de conversa, eles falaram. Então, assim, é troca. Eu ter alguém ali para conversar, para compartilhar, já é a principal maneira. E a forma de enfrentamento nunca é fácil, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Então, a principal forma de enfrentamento, eu falo muito, pega na mão de alguém que você confia, que você ama, que tem empatia, e vai. Porque sozinho, às vezes, é muito difícil. Então, eu tendo alguém do meu lado para me apoiar nisso, ali eu consigo passar por todo esse processo. Te respondi? Só finalizando, só completando também, é o seguinte, nós, individualmente, também temos um papel muito importante nesse processo todo. É interessante toda essa movimentação que a igreja faz, e eu fico feliz de saber que muitas igrejas, assim como vocês, estão se abrindo para isso, para discutir sobre isso, para falar sobre isso, que é muito importante. Outra coisa, o que tem faltado muito, gente? Individualmente agora, eu gostaria que cada um refletisse sobre isso. Sensibilidade, percepção, amor, empatia. Isso tem faltado demais nas relações, de forma geral. Porque se eu percebo o outro com mais humanidade, com mais amor, se eu me atento mais, eu vou perceber melhor os sintomas,
Eu vou perceber melhor que a pessoa está mais triste, está mais isolada. E aí, não que eu tenha que ter a resposta para tudo. Talvez eu vai falar assim, poxa, eu estou percebendo isso, mas eu não sei o que fazer. Ok. A gente, às vezes, fica perdido mesmo. Mas só o fato de você perceber que a pessoa está diferente, está entristecida, enfim, está com esses sintomas, você pode, pelo menos, estar junto. Só o fato de estar junto, de um abraço, isso já ajuda demais. Mas, para isso, eu preciso ter percepção e ter, no mínimo, um pouco mais de vontade de olhar para o outro. E isso está faltando muito. Só mais uma pergunta. Há muitas pessoas que não são consideradas depressivas, com depressão, mas têm pensamentos relativos a esse. E aí, como lidar com esses pensamentos e como cuidá-los para não entrar de vez na depressão? A auto-hipnose seria uma opção para esse tipo de coisa ou não? Isso entra muito na questão do tratamento e na questão da prevenção. Porque cada um vai ter... É muito o que ela falou, porque um fator que acontece, cada pessoa vai lidar de uma maneira. Então, olhar para isso. Como que eu vou olhar para isso? Através de autoconhecimento. É o quê? Terapia. E dentro da terapia vai ter diferentes abordagens, que entra hipnose, psicanálise, análise transacional, terapia cognitivo-comportamental, e aí vai ter diferentes tipos de abordagens dentro da psicologia. E vai desmembrando. Cada um vai trabalhar de uma maneira. Uma delas é essa. Não tem o que é certo e o que é errado. Tem abordagem que cada psicólogo profissional vai trabalhar dentro disso. Só que, voltando para a questão também que você disse, é muito uma questão de prevenção. E para olhar para isso, a terapia é uma forma. É olhar para isso, tendo pessoas que estão próximas a mim, vai perceber e ter esse olhar também. Então, os detalhes. E os detalhes são muito outras pessoas que podem me dar esse melhor feedback. Só que, claro, eu também vou saber que se eu estou ficando mais isolado, se eu estou conversando menos, se eu não estou me alimentando bem, se eu mudei meu sono, cada um também consegue ver isso. Mas será que eu vou ter força para buscar a terapia, por exemplo? Aí entra muito nesse sentido. E agora, sim, eu gostaria de falar de saúde também, né? A gente, às vezes, fala tanto, né, dessas coisas, assim, mas, afinal de contas, a gente está falando aqui do que do que causa, discutindo sobre isso, mas como, então, ter uma boa saúde mental? Como, então, prevenir, evitar de chegar a esse ponto? Eu imagino que talvez vocês tenham curiosidade de saber disso, né? Como enfrentar isso de uma forma prática e evitar? Como ela falou, a psicoterapia ela é uma somente das alternativas que nós temos. Porque, normalmente, também, a gente pensa assim, poxa, se eu não estou bem mentalmente, eu preciso de quê? De um psicólogo. Mas eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Tem ainda muito essa questão, né? Ou psiquiatra. Só que, além da psicoterapia, que é uma ótima ferramenta e é extremamente diferente do que conversar com um amigo, que às vezes a gente fala assim, mas eu já converso com um amigo, eu vou lá no salão de beleza lá, converso com o pessoal, saio de lá leve, estou de boa, já fiz minha sessão. É bem diferente. Você conversar com um profissional que trabalha exclusivamente para isso, que tem ferramenta, que tem técnica, que tem conhecimento para isso, vai te ajudar demais. Mas não é só isso. Para a gente ter uma boa saúde mental, é preciso que a gente invista em afeto, é preciso que a gente invista em diálogo. Eu posso fazer uma boa caminhada, ler livros, por exemplo, investir em autoconhecimento. E esse autoconhecimento não está ligado só à terapia. A leitura ela ajuda demais a gente se conhecer. A reflexão daquilo que a gente está sentindo. A educação emocional é importantíssima. Por exemplo, a gente sabe das principais emoções. Raiva, tristeza, alegria, medo, nojo. As principais. E parece óbvio, mas não é, gente. Nós temos muita dificuldade em identificar aquilo que a gente sente. Muita dificuldade em parar e falar, o que eu estou sentindo agora? É raiva? Ou é medo? Ou é tristeza? E às vezes a gente acha que está triste, mas no fundo você está com raiva. Esses dias, por exemplo, eu passei por uma situação, rapidinho, né? Onde eu depois fiquei assim, poxa, estou chateada, cara, estou triste. Estava me incomodando, estava me deixando mal. Aí eu parei e fiz esse exercício. O que eu estou sentindo de fato? Quando eu fiz essa análise, parei para olhar porque eu estava sentindo, eu falei, poxa, eu não estou sentindo tristeza, estou sentindo raiva, eu estou com raiva. Eu estou com raiva do que eu estou sentindo, sabe? Da situação e tal. Então, assim, identificar isso já é um fator muito, gente, muito legal, muito bom para ajudar a gente. O que mais?
É muito essa questão o exercício físico também é muito importante, seja uma caminhada, seja uma esteira, qualquer coisa. Exercício físico libera serotonina, que é um hormônio responsável por quê? Pela produção de bem-estar. Então, isso é muito importante, qualquer tipo de exercício. A questão da religião, da fé, também é uma forma de lidar com isso. A questão de estar com amigos, estar com a família, saber o que gosta. Eu gosto de comer um macarrão, então pede para alguém fazer esse macarrão que você gosta. Eu gosto de tomar um açaí, então vai tomar um açaí. Nas mínimas coisas, o que eu gosto de fazer? Buscar fazer isso e falar sobre o que você está sentindo. Tem a terapia, que é uma forma, como ela falou, mas eu vou na terapia uma vez na semana. E os outros dias da semana? Quais são as formas que eu vou buscar de lidar com isso? Eu preciso saber do que eu gosto de fazer. Porque às vezes eu falo para uma pessoa, não, aí todos os dias você vai ver um filme. A pessoa não gosta de filme. Vou falar para ela, todo dia, então, você vai comer arroz com feijão. Não, eu prefiro macarrão. Então, cada um vai saber o que gosta, tem que identificar isso. Para o quê? Para buscar a melhoria. E a principal questão é essa, porque às vezes a gente não sabe isso. O que eu gosto? E a principal questão também hoje no mundo que a gente vive, a gente precisa saber o que é prioridade ou não. O que eu posso fazer hoje? Porque às vezes na ansiedade eu quero resolver tudo hoje, eu acabo não resolvendo nada e não olho para mim. Então isso também é muito importante numa questão da prevenção de saúde mental. Saber o que é prioridade ou não, o que eu preciso realmente fazer hoje, e às vezes o que eu posso deixar para amanhã, cada coisa no seu tempo. Muita gente também tem vivido relacionamentos tóxicos, que a gente fala, né? Na relação conjugal, e até isso na igreja a gente vê muito também. Eu falo que eu faço parte também. E às vezes eu estou sustentando uma relação aparente, mas que dentro de casa ali eu sei a violência que está acontecendo, a agressão que está acontecendo, e não falo para ninguém, para sustentar essa imagem de casamento perfeito. Isso é um ponto também muito importante, a gente precisa lidar com isso também. E outra coisa, isso que ela falou, saber o que é legal para mim, o que você, no caso, né? O que você gosta de fazer, o que faz sentido para você. Se a gente perguntou para uma pessoa numa palestra, do que ela gostava, então? A gente estava falando de autoconhecimento, o que você gosta? Eu gosto de lasanha. Legal, eu gosto de lasanha. Por que você gosta de lasanha? Eu gosto de lasanha porque meu marido gosta, então a gente vai e come junto. Então, assim, não é o que ela gostava porque o marido gostava. Então, e você? Muita gente fala assim, depois que eu tive filhos, não tem essa história mais de e eu. Agora minha vida é só em função dos filhos. Mas será que é isso mesmo? A gente entende, claro, a vida ela é feita de fases, de momentos, há tempo para tudo, não é verdade? Então vai ter momento ali de cuidar, vai ter momento de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser marido. A gente desempenha vários papéis na vida, e é assim o tempo todo. Agora, o maior papel que a gente precisa desenvolver é esse do autoconhecimento, de olhar para dentro. Tem uma receita caseira de saúde mental, que é o seguinte: olhe para dentro e bota para fora. É isso. Às vezes a gente está com essa bola de pelo de gato, né, na garganta, porque não libera, não bota para fora. Então, olha para dentro, bota para fora. Receita simples, é muito importante isso. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas ainda a gente vai encerrar com uma última pergunta. A produção também avisa aqui que a gente tem mais uma pergunta a ser feita, e logo em seguida a gente já vai fazer as considerações finais. Eu peço a alguém da produção para levar o microfone até a pergunta, por favor. Sim. Quero agradecer a Deus por esse movimento que está sendo discutido, está sendo trazido para o meio cristão. Cristão versus depressão. Muito obrigada pela iniciativa. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Nós vamos alcançar em larga escala. Em segundo lugar, pedir perdão pela minha ignorância sobre o janeiro branco. Eu gostaria de saber se tem uma camiseta dessa, que eu quero fazer parte desse negócio. Beleza? Tô junto, tamo junto. Tamo junto. E dizer que há 10 anos atrás eu entrei na IEQ devido a uma depressão, né? Fui resgatada por Jesus por causa de uma depressão extrema, a ponto de estar próximo a tirar a vida. Entrei, graças a Deus estou aqui. Até então achava que isso era frescura, perdão, falta do que fazer. Sempre trabalhei, sempre... Falei, não, isso nunca vai acontecer comigo, mas acontece por relacionamentos nocivos. E é interessante que Deus nos trouxe e apresentou, durante essa caminhada, são 10 anos,
adolescentes no começo, para que viessem até mim e me expusessem essas coisas, me falassem. Como eu já tinha passado por isso, eu peguei na hora, foram pessoas, são 4 casos que eu posso falar assim, graças a Deus, 3 bem-sucedidos, né? O primeiro, a moça tinha depressão por bullying, sofria bullying, baixa autoestima. O segundo, a pessoa sofria de depressão a ponto de... Ela chegou para mim no estado de babando mesmo. Ela perdeu totalmente a noção. Né? Terceiro, uma pessoa muito próxima, quando ela me falou o que ela estava sentindo, eu falei, meu Deus, essa pessoa me parece tão bem resolvida. E a quarta, a ponto de se mutilar, de começar a mutilação. E o que acontece? Graças a Deus, eu trabalho na área de saúde e me afeiçoei a uma psicóloga, porque eu tinha que procurar uma ajuda profissional. Porque tudo aquilo que estava sendo falado biblicamente precisava de algo mais. Graças a Deus, essas pessoas estão encaminhadas, essas pessoas estão com Jesus, graças a Deus. E é interessante, doutora, que a gente pensa que depressão é uma doença que passa e passa. Não, ela é latente. É um perigo. Nós precisamos expor. Nós precisamos, no meio cristão, de ouvidos. Nós precisamos de pessoas das quais a gente possa olhar nos olhos. Nós precisamos falar sem julgamento, porque, como já foi dito, aqui é esse espaço de cura e libertação. E desmistificar que o espiritual, tudo é espiritual. Existem coisas sistemáticas, e depressão, mais que espiritual, é sistemático. Poder olhar e as pessoas poder contar conosco, graças a Deus. 10 anos depois, eu senti novamente a depressão me rondando, por N fatores. Mas como eu já sabia, já tinha lidado com isso, com outras pessoas, graças a Deus, fui atrás de psicólogos, somos amigas, quando eu preciso, uma pessoa me procura, eu levo para lá e se precisar, para psiquiatra. Uma delas teve que ir para psiquiatra, hoje em dia está casada, graças a Deus, está seguindo a vida, está com Jesus. Então, nós precisamos de prestar atenção nos extremos, não só a tristeza. Existe hoje uma depressão no mundo de ter, onde o ter é tão importante, que se chama depressão alegre. Não é verdade, doutora? Isso é terrível, porque são pessoas que a gente diria, como assim? Como essas pessoas tiveram a possibilidade de tirar a própria vida? Então, os extremos são terríveis. O exacerbado da alegria é muito perigoso também. Pessoas que vivem, ninguém é totalmente, o tempo todo feliz. Nós temos que ter, como foi dito, sensibilidade e amor. E como já foi dito nessa tarde, quantos personagens, quantos homens, grandes homens bíblicos, a maioria deles, os grandes, sim, tiveram depressão. Amém? Eu acho que não tem melhor forma de encerrar com a fala dela. E é realmente isso, os extremos. Não só a tristeza, mas só a alegria, a raiva, enfim. É olhar tudo, é olhar para essa questão das emoções. Fiquei muito feliz com a sua fala e ver que fez sentido. Espero que tenha feito sentido para outras pessoas também, porque eu realmente fico grata, fico feliz. Se tiver feito qualquer significado e vocês saírem daqui com a mensagem de que não é fraqueza, que vocês podem buscar ajuda, que homens de Deus também passaram por isso, como ela também exemplificou, e que vocês têm recursos para isso. E olhar para vocês, porque a gente pode prevenir isso. E se tem prevenção, tem solução, então a gente pode olhar para isso. Então, a principal mensagem nossa foi essa. E eu finalizo com isso. Como você falou, todo excesso esconde uma falta. Todo. Só isso. Amém. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Se de repente alguém quiser entrar em contato com vocês, conhecer melhor o trabalho de vocês, existe um contato pelas redes sociais que vocês possam deixar, para as pessoas poderem estar acompanhando o trabalho de vocês? Como que elas podem fazer? Sim, nós temos as redes sociais, Janeiro Branco, tem um site, Instagram, Facebook, estamos atualizando lá todos os dias, tem conteúdo. E também, nesse mês, nós estamos em campanha, então qualquer igreja, empresa, instituição que queira fazer uma roda de conversa, uma palestra, ou um formato assim, né, diferenciado, pode chamar a gente também, nós vamos de forma voluntária, tá?
tem um grupo com vários psicólogos aqui em Uberlândia que estão indo para os lugares para falar, várias empresas aderindo. Então é isso. Estamos à disposição, pode entrar no site ou nas redes sociais, mandar uma mensagem, olha, tem interesse de fazer tal coisa, a gente vai atender com o maior carinho, tá bom? E uma boa saúde mental para todos nós. E no próximo bloco nós teremos outro convidado para falar desse tema. Não saia daí, fique conosco.